Vamos nos preparar. Gostaria de dar uma saudação a todos, ok? É uma enorme satisfação, por que não dizer um enorme prazer, questão de honra, poder estar aqui com os senhores, né? Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma das matérias que nós vamos abordar no curso de Segurança Avançado. Bom, esse curso trata-se de um conjunto de conhecimentos, de temas, de informações, por isso gera o título Segurança Avançado, porque o profissional que se formar vai estar totalmente apto para exercer diversas funções dentro do setor de segurança, ok? Vamos fazer pequenos ajustes, tá? Mas vamos lá. Você que já é profissional, você que quer adentrar, eu gostaria de deixar claro, eu sou instrutor, sou credenciado na Polícia Federal, ministro curso para formações de vigilante e reciclagem. Por que eu quero que você entenda isso? Porque as matérias que vão ser ministradas aqui são as mesmas matérias que eu ministro no curso de formação de vigilante, que hoje é um dos seguranças mais completos, tá? E são temas recorrentes até mesmo na reciclagem. Então, são temas de, em suma importância, são temas importantíssimos para você, profissional da área da segurança. Deve ser levado em consideração. São informações essenciais para o desenvolvimento da sua qualificação profissional. Então, por gentileza, além de entender e compreender, coloquem em prática. Tá? Nós vamos falar do tema hoje, o uso progressivo da força. Tá? Vamos lá. O uso progressivo da força é uma tendência mundial que os órgãos de segurança procuram colocar em prática, pois minimizam os danos físicos ao ser humano. Assim sendo, o vigilante e o profissional de segurança desempenhando atividades complementares à segurança pública devem deter tais conhecimento como pré-requisito necessário ao correto, preste bem atenção, ao correto emprego dos equipamentos não letais que tenham disponíveis, senhores. Veja bem, preste bem atenção, é uma tendência mundial, é uma obrigação, há uma cobrança, tá? É questão de legalidade, no sentido de ter um amparo legal, de ter a proteção da lei a favor de você, profissional da área da segurança, ok? Vamos entender o conceito para que nós possamos ter uma ideia mais aprofundada, para que no momento correto da aplicação do uso progressivo da força, eu esteja totalmente convicto da melhor atitude a ser tomada. Conceito: o significado do uso da força, bem como seus princípios norteadores, conhecer e identificar as legislações sobre o uso da força, sua legalidade e as consequências jurídicas. Gentileza, prestar bem atenção quanto a isso, senhores. As consequências jurídicas no uso incorreto e inadequado. Conceituar o significado do uso da força e até mesmo, se preciso for, o emprego da arma de fogo, se o profissional estiver devidamente qualificado e habilitado para tal. Tá? Identificar as necessidades do uso da força, lembrando o modelo básico do uso da força, recordando e atualizar as definições características, propriedades dos apejadores. Senhores, veja bem, que é matéria que, como eu falei para vocês no início, ministrado até mesmo para os profissionais, para os vigilantes, até mesmo nas reciclagens. Então, é imprescindível que os senhores entendam que você, como profissional da área de segurança, seja vigia, seja guarda patrimonial, seja fiscal de piso, agente de perda, controlador de acesso, porteiro, os senhores, mais do que nunca, serão exigido tal conhecimento.
Porque naquele momento, o profissional da área de segurança é os senhores. Os senhores, senhoras, todos aqueles que estão participando desse curso. Logo, a legislação, a lei, entende que os senhores estão habilitados para tal. Não vai poder alegar o desconhecimento do fato ou a ignorância da lei vigente a esse sentido, senhores. Por quê? O uso incorreto ou o uso inadequado gera consequências jurídicas, tá? Você pode fazer uso, baixar também o material didático aí, nós vamos disponibilizar as apostilas em PDF, em slides, para que todos possam ter acesso. Então, vamos lá. O que pode acontecer se, porventura, qualquer que seja o profissional, vier a fazer o uso progressivo da força e não estiver amparado na lei? Consequências jurídicas, senhores, a princípio, pode gerar justa causa, você pode ter que responder um processo. Então, todas as consequências não são muito salutar para mim e para você, profissional da área de segurança. E hoje, senhores, mais do que nunca, é um tema importantíssimo. Mais do que nunca, é um tema ao qual os senhores têm que estar altamente qualificados. É neste momento em que muitos dos profissionais pecam, falha, erra, desconhece, está despreparado para o momento, não conhece a legislação pertinente, não sabe o passo a passo do uso progressivo da força. E é aqui onde a gente começa a entrar nessa matéria de maneira mais técnica. Ok? Vamos lá. Conhecer as condições técnicas do emprego das granadas e tudo mais. Aqui eu não quero adentrar porque são matérias que nós ensinamos para grandes eventos. É um curso mais avançado no uso progressivo da força, onde o profissional também vai ter que utilizar equipamento mais pesado, ok? Então, eu deixo essa parte para leitura e conhecimento, contudo, não é uma área em que todos os profissionais atuam e necessita de um curso mais adequado e necessariamente é um curso operacional, onde você vai ter que fazer uso e manejo do equipamento em questão, tá? Então, vamos lá. O uso progressivo da força, conceito e definições. Força é toda intervenção compulsória sobre o indivíduo ou grupo de indivíduos, reduzindo ou eliminando sua capacidade de autodecisão. Senhores, vamos entender melhor isso aqui. A força é uma intervenção compulsória, ou seja, é contra a vontade da pessoa. É você impedir que ele faça aquilo que ele deseja fazer. É você impedir que um grupo de pessoas ou um único indivíduo permaneça, exemplo, no ambiente. Entende? É eu atuar de forma significativa, aonde vai impedir e retirar compulsoriamente, de forma contrária. Já começa aí a gente ter um gerenciamento de crise. Senhores, esse tema nós vamos abordar em outra aula, sobre gerenciamento de crise, e eu também vou falar com os senhores, dando uma aula prática, quando que se instaura, quando que se começa o uso progressivo da força. Eu vou te dar essa parte teórica e técnica, e nós vamos voltar com uma outra aula 100% prática, onde nós vamos ter pessoas fazendo um simulado de determinadas situações, e nós vamos demonstrar para os senhores, de forma legal, com amparo legal, dentro dos princípios legais, tá? Com base no conceito exigido por lei, para que você possa entender. E aí você vai começar a fazer um escalonamento, entender a proporção do uso progressivo da força ao qual deve ser utilizado. Vamos lá. Nível do uso da força. Entende ou entendido desde a simples presença do vigilante. Toda vez que os senhores ler vigilante, gentileza a entender como profissional da área da segurança, pois a matéria é válida para todos os profissionais.
sejam ele vigilante, porteiro, vigia, guarda patrimonial e outros afins, ok? É matéria essa que nós ensinamos até mesmo para a segurança VIP, tá? Para a segurança de executivos e de celebridades, principalmente, certo? É entendido, né? O nível é entendido desde a simples presença. Senhores, o profissional da área da segurança ele deve aprender a se posicionar de forma significativa, postura, conduta, tom de voz, gesticulações adequadas. É essa parte em que eu quero tratar com vocês com simulados. Nós vamos trazer a matéria, nós vamos trazer a teoria, contudo, nós voltamos com a prática do dia a dia. Qual seria a melhor forma de atuar com essa presença que agora é importante que você comece a compreender e fazer uma distinção entre uma segurança ostensiva, é um momento no qual nós nos posicionamos de forma tal que já comece a intervir, a inibir, aonde aquelas pessoas que estão naquele mesmo ambiente que você se percebam e falam, poxa vida, aquele camarada ele está atento, aquele profissional, aquele segurança, aquele porteiro, aquele vigilante, aquele vigia, ele está atento a tudo que está acontecendo e ele está pronto e apto a agir se necessário for. Entendam isso? Eu já tenho que aprender a atuar de maneira psicológica. O meu olhar, as minhas atitudes, os meus gestos, o meu tom de voz, tudo isso está incluso dentro do uso progressivo da força, até que, se preciso for, nós venhamos fazer o uso da força letal. Independente do equipamento ou do armamento que você esteja utilizando. Certo? Nós vamos chegar lá, senhores. Vamos para o próximo. Lembrando que, nos nossos cursos e treinamentos, tá? Nós vamos disponibilizar um contato direto com os instrutores, nós vamos ter videoconferência, onde nós vamos fazer um bate-papo nas salas, tirando algumas dúvidas em tempo real com os nossos instrutores, ok? Senhores, seleção adequada. O uso progressivo da força consiste na seleção adequada das opções de força pelo vigilante em resposta ao nível de submissão do indivíduo suspeito ou infrator a ser controlado. Senhores, por gentileza, preste bem atenção. Tem que ser adequada e ser proporcional, a opção correta. De repente, senhores, eu faço um uso de um equipamento ou de uma situação que não seja a seleção mais adequada. E aí, consequentemente, eu vou estar fazendo o uso de forma errônea, o uso da força de forma desnecessária, o uso, muitas das vezes, ou o exagero, tá? Ou a submissão do indivíduo não tinha a necessidade das providências que eu adotei. Então, eu preciso ter muito cuidado. Na verdade, senhores, tem um passo a passo. Primeiro, o meu posicionamento como profissional da área de segurança. Depois, a minha intervenção verbal, antes de fazer o contato físico. Entendam isso, senhores. Eu só vou pular essa parte se realmente for necessário, se realmente for preciso, se não tiver outra maneira, outra forma, outro... Entendam isso. Tranquilo? O profissional da área de segurança ele tem que estar altamente qualificado para tomar a decisão correta. Se porventura o infrator, se porventura o suspeito, tá, não se submete à minha determinação verbal, aí nós vamos continuar progredindo. Por isso, o uso progressivo da força. Não posso já chegar no primeiro momento fazendo o uso da força. Entendam isso, tá? Na prática, será o escalonamento dos níveis de força conforme o grau de resistência ou reação do oponente. Entendam, senhores? Entendam isso. É um escalonamento, é como uma escadinha, um passo a passo. Eu tenho que ter em mente também uma balança da proporcionalidade. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Eu só tenho que reagir
em conformidade com a resistência oferecida. Se o cidadão, né, se o infrator, se o indivíduo, o cidadão, no caso, ele simplesmente argumenta, faz uso verbal, eu não tenho porquê de fazer o toque. Eu não tenho porquê de fazer o uso da força. Eu não tenho porquê de ser violento, mal educado, subir demais o meu tom de voz, me mostrar irritado. Nós vamos falar desse tema, senhores, importantíssimo, no qual nós vamos trazer umas técnicas indispensáveis para o sucesso do profissional, a inteligência emocional, na qual hoje faz uma diferença na vida do profissional. De forma simples, explicando isso para você, um profissional da área de segurança pode ser uma pessoa de pavio curto? Pode, mas vai estar na profissão errada, sim ou não? Certo ou errado, senhores? Indiscutivelmente, senhores, ele tem que ter um autocontrole. Ele tem que saber entender a natureza do ser humano. Ele tem que saber trabalhar na mente e nos corações das pessoas para que ele possa ter um sucesso, para que ele possa ser reconhecido como um profissional, como uma autoridade. Ok? Vamos para a próxima? Necessidade do uso da força. Princípios básicos, senhores. Quando você perceber a necessidade do uso da força para atender o objetivo, preste bem atenção, por favor, legítimo da aplicação da lei, senhores, por gentileza, eu não vou para o trabalho fazer o que eu bem entendo, o que eu quero, o que eu acredito, o que eu gostaria. Você, profissional da área da segurança, você tem que atender um objetivo legal. Tem que ter um amparo de lei. Tem que ter normas, diretrizes, determinações, procedimentos, ok? Então, eu não posso falar do que eu acho, do que eu acredito, do que eu entendo. Não, de forma alguma. Tem que estar aqui, ó. Senhor, não é permitido. Por quê? Por conta disso e disso e disso, ok? Principalmente, senhores, com relação à manutenção da ordem pública. Se o cidadão está ali botando patrimônio, vidas em risco, a dele ou a sua, ó, acabou. Já te dou todo o direito legal de intervir, de fazer sanar, de fazer parar aquela situação. E antes de qualquer iniciativa de ação, tá, teremos que atentar para os seguintes questionamentos. O emprego da força é legal? Seria muito interessante você poder ter isso aqui memorizado, senhores. Para que no momento de uma ocorrência, para que num momento de conflito, você esteja apto, tá? O emprego da força é legal? Legal no sentido da legalidade. Estou amparado por lei? Será que o indivíduo, o infrator, está descumprindo alguma lei? Ponto. Certo? Já foram esgotadas todas as possibilidades preliminares? Veja bem, senhores, embora o indivíduo ele até esteja transgredindo uma lei, descumprindo um procedimento, desobedecendo uma norma. Ainda assim, eu devo verificar e me questionar se realmente não tem outra forma de resolver. Se, de repente, não tem uma outra maneira de conduzir a situação. Antes que eu tenha que intervir, senhores, de forma compulsória. Entendam? Até eu posso estar amparado legal. Realmente precisa? O camarada te desrespeita. O camarada te empurra. O camarada, por assim dizer, por educação, né? Realmente é necessário que eu venha me defender? Será realmente preciso? Será que não é o suficiente que eu me afaste? Que eu me distancie? Que outra pessoa resolva? Compensa, senhores, para mim? Compensa para os senhores? Será que o tamanho da infração realmente vale a pena? Entendam isso, tá? A aplicação da força é realmente necessária, senhores? Nós vamos fazer algum simulado no qual nós vamos
demonstrar que é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse momento, que às vezes você está amparado por lei. Às vezes o camarada, né, o infrator, okay, o indivíduo, ele até merece que você faça, mas muitas das vezes não compensa. Muitas das vezes não vai ter um retorno favorável para você, profissional da área de segurança. Imagina como fica a imagem minha e sua. Basta você aumentar o tom de voz, basta você fazer uma gesticulação e todos já vão cair matando em cima do profissional da área da segurança, mesmo ele esteja no direito dele. Então é melhor avaliar melhor a situação, para que você tome realmente uma atitude que lá na frente não vai te gerar transtorno, que lá na frente não vai muitas das vezes botar o teu emprego em risco, tá? Vamos lá? O nível de força a ser utilizado é proporcional. Gostaria de chamar a vossa atenção nesse sentido, senhores. No que diz respeito à proporcionalidade, senhores, uma balança. O peso tem que estar igual, sabe? Imagina, o cara te dá um empurrão, você arranca os dentes dele. É verdade. O camarada te instiga, o segurança puxa tom, falar e estoura o nariz do cara. Aí ele até merecia. Mas, senhores, desnecessário. Não havia proporcionalidade nas minhas atitudes. Entende? Tem que ser proporcional. Não pode ser a minha atitude ainda mais violenta do que a atitude do agressor. Tranquilo quanto a isso, senhores? Dúvidas, perguntas, questionamento? Lembrando que nós vamos estar aí à vossa disposição para adentrar de forma mais técnica em cada matéria. Eu gostaria encarecidamente que você nos acompanhasse e tivesse acesso às videoaulas dessa matéria com os simulados, porque vai começar a fazer mais sentido e te dar um amadurecimento maior no emprego do uso progressivo da força. Ok? Vamos para as próximas? Tá aí a canequinha da Rockcase. É uma enorme satisfação, senhores. Bom, aí fala um pouquinho sobre o instrutor, sobre as minhas qualificações profissionais, mais de 30 anos na segurança, bacharel em Direito, pós-graduado, especialista em segurança e outros mais. Só para falar, bater um papinho com vocês, para entender quem é esse profissional que está passando algumas informações para vocês. Aí consta que eu sou instrutor credenciado na Polícia Federal, ministro aí para vigilantes, atuei como segurança pessoal, gerente, supervisor, diretor. Então, o que eu estou falando para vocês aqui não é tão somente da matéria, não, querido. É um conhecimento empírico, tá? É uma experiência de anos de vida. Já passei muito por essas situações. Tem realmente situações difíceis, nas quais, muitas das vezes, o profissional da área de segurança, ele é injustiçado. Muitas das vezes, ele é prejudicado. Por isso, eu peço aos senhores encarecidamente que estejam altamente qualificados para fazer um julgamento necessário para que você possa ter mais amparo, mais proteção para você, para a sua família, para o seu emprego, para você ter sucesso. Senhores, um profissional que domina essa arte, um profissional que sabe se sair bem neste momento, que trabalha com inteligência, com estratégia, com conhecimento técnico, totalmente amparado por lei, ele se destaca, ok? E hoje é importante que nós venhamos a nos destacar. Por quê, senhores? Para garantir, trazer a fidelização do seu emprego. E talvez, quem sabe, até te fortalecer no crescimento profissional. Você desenvolver e amanhã ou depois você ter uma equipe sobre seu comando ou até mesmo uma empresa, ok? Desejo sucesso para vocês, senhores. Vamos lá. Legalidade, necessidade, proporcionalidade, conveniência. Você detém os meios materiais e o conhecimento para empregar as técnicas, senhores? No que diz respeito a isso? Os meios materiais seria assim. Muitas das vezes a gente vê muitos amigos, colegas, companheiros. Eu acho que você deve sim, sem dúvida nenhuma, investir no seu equipamento. Contudo, o camarada põe lá, parece o ramo. Maravilha. Também já fui muito vibrador, não tenho mais a idade para isso, né? Mas gostava dessas coisas, de andar armado até os dentes.
Senhores, o que acontece? Tem que saber fazer uso do equipamento que você está usando. O camarada põe uma arma de choque lá e você cede. Né? Um soquete, um soco inglês, né? Uma faca. Senhores, tem cuidado com o material que você está portando. Tem que ter cuidado. Tem técnicas. Conhece realmente a fundo o material? Está habilitado para tal? Tranquilo? O uso da força é conveniente no que diz respeito às consequências da ação ou da omissão? Simples assim, senhores. Às vezes o uso da força não é conveniente em que sentido? Às vezes é melhor ficar quieto, tomar um empurrão, me xinga, põe um dedo na minha cara. Foi melhor. Podem chamar que eu fui omisso, que eu fui covarde, mas passou, já se resolveu. Né? Do que muitas das vezes eu vou lá, vou conter aquele cidadão, né? E muitas das vezes, sem querer, a gente arranca um dente ou outro, né? Para não cuidado, nós estamos gravando vídeo aula aqui, tem que ter cuidado. Mas dá ou não dá vontade, senhores? Dá, mas vontade dá e passa. Quantas vezes, amigo, eu já vi, a gente vai conter, imobiliza, segura firme e forte, que acontece com o braço do camarada, ele mesmo se debate lá, às vezes está drogado, alcoolizado, desequilibrado, quebrou. Ok? Cuidado, tá? Ao responder essas perguntas, buscamos enquadrar ações desses princípios essenciais para o uso progressivo da força: legalidade, necessidade, proporcionalidade e conveniência. Senhores, eu, em especial, tá, me apego aqui a duas, que é a legalidade, entende? Amparo legal para tal, ok? E tem que ter proporcionalidade. Tendo proporcionalidade, eu não vou me exceder no exagero, tranquilo? Então, vou estar sempre dentro da necessidade e da conveniência. Beleza, senhores? Bom, aqui é um gráfico que a gente demonstra um pouquinho o passo a passo, para que vocês entendam, né, em que as minhas atitudes, ok, elas devem estar em conformidade com a resistência oferecida. O que eu peço é que vocês tenham muito cuidado quanto a isso. Aqui está, senhores, um grande erro, uma grande falha por parte dos profissionais da área de segurança, em que, na maioria das vezes, acarreta na perda até mesmo da vida do segurança. Senhores, um camarada se aproxima dos senhores. Vamos supor que é um segurança armado. O camarada está aparentemente exaltado. Diria eu até que fez uso de algum entorpecente ou de uma bebida alcoólica. Senhores, eu devo me proteger. Mão na arma. Distancia a pessoa. Não deixa se aproximar, senhores. Porque se ele já está violento, e aí você vai querer resolver aquela situação batendo papo, conversando, senhores, vocês vão estar se expondo desnecessariamente. Mantenha uma distância segura, proteja equipamento e armamento e impeçam a proximidade deles. Porque nesse momento ele já veio com um grau de violência alta. Não é mais o momento de bater papo. Não é mais o momento de ser gentil e educado. É o momento de entrar com a proporcionalidade. Entendam isso, senhores, ok? Nesse momento, muita segurança, tem perdido a arma, tem levado uma facada, tem levado um golpe, fica vulnerável por conta de ele se expõe. Esse tema eu quero abordar com os senhores, com simulado, fazendo pessoas aqui, a proximidade, as técnicas de imobilização, de manter distância, de proteção do seu equipamento, do seu armamento, entende? Então, seria muito legal, além de tratar isso aqui de forma teórica, trazer para vocês de forma prática. E para vocês que estão acompanhando aí os vídeos, nós vamos colocar algumas técnicas de Krav Maga, lembrando que nós vamos fazer isso de forma gratuita, lançar uma seleção de vídeos aí muito interessante para você, profissional da área da segurança. Para mim, uma honra, uma enorme satisfação poder colaborar de forma significativa para com os senhores. Né? Na minha época, nós não tínhamos acesso a esses conhecimentos e essas informações
de maneira gratuita, igual nós temos hoje. Então, se o senhor puder fazer alguma coisa, querido, invista em seu conhecimento, invista em sua qualificação, respeite-se, valorize-se e conquiste o respeito que o senhor é digno e merecedor. Vamos para a próxima? Triângulo da força. Senhores, habilidade, oportunidade e risco. Pá, legal. Maravilha. Senhores, vamos bem. Vamos pensar na oportunidade. Estou fazendo um evento, trabalhei muito em grandes eventos. Trabalhei, um abraço aí para o meu patrão aí, eterno patrão aí, Frank Aguiar. 3 anos como segurança pessoal, uma pessoa maravilhosa. Aprendi bastante. Um forte abraço, querida. Foi uma honra. Senhores, vejam bem. O que é oportunidade? Imagine eu intervir sozinho contra 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beijo. Ah, querido, vamos falar sério. Só se você for Bruce Lee, meu irmão. Não é bem assim. Então, senhores, eu tenho que fazer uma avaliação do risco. Eu tenho que fazer uma avaliação da oportunidade. O camarada lá, ele transgrediu uma legalidade. Né? Realmente, eu posso intervir, posso entrar com a minha força compulsória contra 10? Esteja realmente apto, tenha as habilidades necessárias. Talvez, sei lá, se é um Bruce Lee da vida aí, vai lá, depois não me chama não, tá? Eu aviso para toda a equipe que está trabalhando. Meu irmão, se enfiou no BO, você segura o BO sozinho, meu irmão. Tem guarda que é assim, ele não dá conta nem dele mesmo, ele vai lá e fica batendo boca e arrumando confusão e põe toda a segurança numa situação vexatória, numa situação de risco desnecessária, porque ele não consegue fazer a avaliação do triângulo da força. Ok? Qual é o risco, senhores? Será que se eu intervir, eu vou botar a minha vida e de mais pessoas em risco, ainda mais desnecessariamente? Precisa ser devidamente avaliado. Então, eu peço, senhores, que encarecidamente tenham todo o cuidado do mundo a fazer essas avaliações, porque aqui a gente vê muita situação complicada. Ok? Legislação do Código Penal Brasileiro. Bom, eu vou só dar um toque aqui para os senhores, mas isso aqui é matéria para uma próxima palestra, onde nós vamos falar aí de direito penal, de direito constitucional, nós vamos falar de legítima defesa, ok? Que é uma matéria que está diretamente coligada ao uso progressivo da força. Vamos lá. Contém justificativa, o Código Penal brasileiro, ele contém justificativa ou causas de exclusão da antijuridicidade, da exclusão de ilicitude. Vou explicar isso aqui melhor para os senhores, tá? Antijuridicidade, que amparam legalmente o uso da força. Artigo 23 do Código Penal, senhores. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Assim sendo, necessário o uso de força. Nessas circunstâncias, haverá amparo legal, desde que não se exceda além do suficiente. Senhores, veja bem, deixa eu falar um negócio para os senhores aqui. Toda vez que os senhores ouvirem falar, tá, na lei que se refere ao estado de necessidade, interprete e entendam como estado de perigo. Tá? Toda vez que você fala no uso da legítima defesa, eu vou abordar esse tema de forma mais técnica, principalmente quando nós estivermos falando dos simulados, ok? É muito importante que os senhores saibam isso aqui de cor e salteado. Senhores, tem que estar totalmente memorizado e realmente de forma bem clara e objetiva para os senhores, tá bom? Então, é matéria de próxima aula, para que nós possamos finalizar esse tema ainda dentro do conceito do uso progressivo da força, e depois nós vamos falar dos amparos legais, das legalidades, e fazer os simulados e trazer para os senhores aqui, tá? Um pouco de algumas técnicas de Krav Maga. Para mim foi um prazer, um abraço forte para vocês e aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Sucesso para todos, senhores. Força e honra!